Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês a lindíssima bolsa Helena, feita em fio de poliéster. Os materiais são todos da loja Matilda, os parceiros aqui do nosso canal, como vocês conhecem. Trouxe uma bolsa grande para vocês, gente, uma bolsa que vocês têm gostado bastante, né? Um estilo de bolsa que vocês têm gostado bastante. Na aula de hoje eu trouxe com fundo de sintético, a alça e o zíper também. Então ficou uma bolsa super estruturada, meus amores. Eu tinha 2 rolinhos de fio aqui, tá? O segundo rolo do fio Lotus, ele ainda sobrou 280 gramas, ok? Um rolinho tem 350, então, pelo tamanho da bolsa, pela estrutura, eu até achei bem econômica, tá? Então, vocês têm que ter pelo menos um rolinho e meio para garantir, levando em consideração a tensão de ponta, que pode variar bastante. E agora eu vou tirar as medidas para vocês. O fundo eu usei um fundo de 22 por 9,5. Então vamos ver aqui com quantos centímetros ficamos com o crochê. Fiquei com 23 centímetros de comprimento e 10 centímetros e meio de largura e de altura aqui, sem contar o zíper. Eu fiquei com 22 centímetros, tá? Ficou uma bolsa bem bacana. Então, vamos lá para mostrar os detalhes para vocês. Vocês podem utilizar outros fios também, tá? Só que como esse fio é um fio que dá... Como esse ponto é um ponto que dá bastante estrutura, sugiro vocês utilizarem aí fios mais fininhos, tá bom? O fio de malha dá pra fazer? Dá pra fazer, só que a sua bolsa vai ficar um pouco mais pesada e vai gastar bastante fio, gente, tá? Que é um ponto que você trabalha bastante pegando embaixo, tá bom? Mas é uma questão de gosto aí. Lembrando que eu ensino pra vocês todo o passo a passo, caso você queira aumentar ou diminuir, tá bom? Ou utilizar outro fundo também. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique comigo no canal Nice Tem Crochê, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse tutorial com as suas amigas crocheteiras e comenta aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando, que eu quero muito saber. Também quero agradecer a vocês, meus amores, que batemos aí 20 mil inscritos no canal, é um marco bem legal aí, sinal que vocês têm gostado bastante do meu trabalho e eu espero continuar agradando vocês. Caso você tenha alguma sugestão, é só comentar aqui embaixo. Se você quiser apoiar o canal de uma outra forma, você pode se tornar membro aqui do canal, tá? Clicando no botãozinho escrito Seja Membro aqui embaixo, você vai ter acesso ao Clube Fio a Fio por R$ 6,99 mensais, meus amores. Lá vocês vão ter acesso a aulas inéditas que eu não posto por aqui, tá? Esse mês eu vou postar mais uma pra vocês. E também vou abastecendo com novas aulas, então você assinando, você já vai ter acesso a todas as aulas que eu já postei por lá. Por R$ 6,99, como eu mencionei. Mas se vocês não puderem, não tem problema, você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo e comentando bastante aqui embaixo também. Isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais trazer tutoriais gratuitos para vocês. Lembrando que temos aulas novas toda semana, tá bom? Então bora para os materiais. Então vamos para os materiais da nossa aula de hoje, meus amores. Para começar, já quero falar para vocês que todos os materiais são da loja Matilda, dos parceiros aqui do nosso canal, tá certo? Vou deixar para vocês o cupomzinho aqui na tela, que é na NH, para vocês terem 5% de desconto lá no site, tá bom? Então vamos começar primeiro pelos materiais em sintético. Vou começar aqui pela base, meus amores. Eu vou utilizar esse fundo na cor caramelo de 22 por 9,5, ok? Caso vocês queiram também ter a opção com reforço, também vou deixar na descrição. Eu vou utilizar sem o reforço, mas também tem um reforço, tá? De acrílico, que vai deixar a sua base super firme. Então, vai trazer uma resistência muito grande para sua cliente, para ela colocar bastante peso e sentir mais segurança, tá bom? Então, eu vou utilizar essa base. Vou utilizar um zíper P, meus amores. Já trouxe tutorial para vocês com o zíper P. Vocês gostaram bastante, então eu resolvi trazer de novo. Esse também é no caramelo. E o cursor aqui é no dourado, tá? Olha para vocês verem que lindo. Todo pespontado. Esse cursor aqui também tem um brilho maravilhoso. Lembrando que todas as ferragens da loja Matilda têm um banho especial, que são resistentes, deixa as ferragens resistentes à oxidação, tá bom? E tem esse brilho incrível, olha para vocês verem. Então, vai trazer muita segurança para sua cliente, mais qualidade para suas bolsas. E vou utilizar um par de alças, meus amores.
Essa alça aqui é vendida a unidade no site, então você tem que aplicar 2 vezes, tá? Tô deixando claro pra vocês, pra não errar, ok? Olha, toda a peça pontada também. E aqui a meia argola pra aplicar diretamente na bolsa, que vai facilitar muito o nosso trabalho, tá? Ela tem 40 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura, tá? O fio que eu vou utilizar vai ser o fio Lotus. Esse aqui é um fio 100% poliéster, que vocês também vão encontrar no site da loja Matilda. Lembrando que eu vou deixar todos os links na descrição para vocês, para facilitar, tá? Para vocês acharem. Ele tem 200 metros e é 5 milímetros. A cor desse daqui é o azul jeans, tá? Vocês vão precisar aí de pelo menos 1,5 rolo, tá? O ponto é bem trabalhado. E eu quero que ele dê bastante estrutura para nossa bolsa, e também como a nossa base é um pouquinho grande, eu quero que ela fique bem alta. Então, por isso que a gente precisa aí de pelo menos 1,5 rolo, tá? Vai passar pouquíssimo do segundo rolo, tá bom? Vai ser o segundo rolo, a gente vai abrir mais para algumas carreiras do corpo da bolsa e a aplicação do zíper e a aplicação da alça, tá? Então, não vai chegar nem a 1,5 rolo se você tiver a mesma tensão de ponto que a minha, tá? Então, caso você não tenha esse fio em casa, sugiro vocês comprarem 2 rolos, tá bom? Porque um rolo só vai ficar muito baixa a sua bolsa, tá? Então, a gente vai utilizar 2 rolos desse daqui. A agulha indicada, meus amores, é da agulha número 4 até a agulha número 6, tá bom? Então, lembrando que eu vou deixar todos os links na descrição para facilitar para vocês. Como lá no site, dá uma conferidinha, tá? Lembrando que os sintéticos têm em outras cores também. O fio Lotus também tem outras cores. E aproveita para dar uma olhada que sempre tem muita novidade no site da loja Matilda. Tem forro pronto, tem outros tipos de alça, as ferragens que são maravilhosas também, então corre aproveitar. E não esqueçam de aplicar meu cupom no final da compra, tá bom? Porque senão vocês não vão conseguir esse desconto. Então, não esquece. Cupom na NH para ter os 5% de desconto no final da sua compra, ok? Então, agora vamos para os materiais adicionais. Então, a minha agulha que eu vou utilizar vai ser a agulha número 5, que é a que fica bom pro meu ponto, tá bom? Vou precisar também de tesoura. Essa aqui é a asa retrô, que vocês já conhecem aqui no canal. Lembrando que esses materiais adicionais e alguns achadinhos pro seu ateliê eu deixo aqui na sacolinha, tá bom? Que vocês podem comprar lá na Shopee, tá? Então, é só você clicar aqui na sacolinha, escolher o item que você quer e você vai ser redirecionado pro seu aplicativo da Shopee. E o vídeo ainda vai continuar tocando, então você não vai perder nenhuma etapa do nosso tutorial, tá bom? Essa tesoura é maravilhosa, gente, super afiada, fora que ela é lindíssima, né? Então, ela é ótima para trabalhar com fio de malha, com fio de poliéster e até com tecido, tá bom? Vou utilizar também fita métrica, isqueiro para arremate e a minha etiqueta, gente. Olha para vocês verem que lindíssima essa etiqueta, toda personalizada de metal, e ela também vai estar aqui na sacolinha para vocês adquirirem lá na Shopee, tá bom? Então, são esses os materiais, lembrando que estão todos os links na descrição para facilitar para vocês. Então, bora para a aula. Então, vamos lá, pessoal, para nossa aula de hoje, tá? Para começar, já quero mostrar para vocês aqui a nossa base. Essa base aqui da loja Matilda, como já tinha falado para vocês os materiais, ela é uma base de 22 por 9,5, tá? Caso você queira uma base maior ou menor, você pode, tá? Você pode utilizar aí o tamanho que vocês quiserem. Eu só vou explicar para vocês que para dar certo esse padrão de pontos, precisamos de números pares, tá? Então, eu vou preencher essa base aqui conforme a necessidade dela, e você pode preencher conforme a necessidade da base de vocês, tá? Caso você esteja utilizando uma espessura de ponto, uma espessura de fio, perdão, diferente da minha, ou uma agulha também diferente, pode ser que você precise adaptar, tá? Aqui na minha base vai ser uma sequência bem simplesinha, tá bom? Tem poucas alterações, somente uma aqui na parte do meio, tá? Mas eu vou explicar pra vocês tudo bem certinho, ok? Então, vamos lá. Vou iniciar aqui meu trabalho nesse cantinho, meus amores, porque a gente vai fazer um fechamento na nossa trama, que ele vai caminhando pro lado, tá? Então, eu preciso deixar nessa partezinha aqui, o mais próximo da curva, ok? Mas também, caso você não se incomode, o fechamento deve ficar bem bonito, bem bacana, só que você pode precisar aí dar Conforme você for subindo, você vai conseguir fazer o fechamento mais bonitinho, tá? Porque, querendo ou não, é uma questão de prática, caso você nunca tenha trabalhado esse ponto. Na verdade, esse ponto é a primeira vez que eu trago aqui pra vocês, tá bom? Confesso que até as primeiras carreirinhas eu achei que o fechamento não ficou tão legal, e depois eu consegui ir dosando, tá bom?
Então, vou começar aqui nessa partinha, ó, bem aqui, ó, quase na curva. Vou deixar aqui uma ponta de fio, tá, ó, uma pontinha considerável que a gente vai utilizar para fazer o fechamento aqui da base. Laço esse fio e trago aqui pra frente. Venho na próxima, laço um ponto baixíssimo. No próximo furo, laço um ponto baixíssimo. No próximo, laço um ponto baixíssimo, tá? E eu vou fazer esse processo por toda a volta aqui da minha base, tá? Deixando bem soltinho pra não repuxar e ficar bem bonito aqui esses pontos, ok? Quando eu chegar aqui nesse último buraquinho, eu volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui no meu último furinho. Já quero pedir desculpa pra vocês, gente, se vocês escutarem barulho de batida, tá? Que o vizinho tá em obra ali. Então, vamos lá. Cheguei aqui no meu último furinho. Eu preciso entrar nesse furinho aqui pra fazer o último ponto. Só que eu não vou utilizar o fio do rolo. Vou utilizar esse fio que eu deixei sobrando, tá? Vou laçar aqui esse fiozinho, ó. Trago aqui pra cima. E agora eu vou puxar toda essa ponta aqui pra fora. Ajusto aqui bem, ó, ajustei bem, vou vir no meu primeiro ponto baixíssimo, passando por baixo dessas duas alcinhas. Passei aqui por baixo, laço esse meu fio e trago aqui pra trás, certo? Dou uma ajustadinha aqui, se eu puxar o fio do rolo, eu vou ajustar o último. Agora, essa ponta eu tenho que voltar exatamente aqui no último ponto que eu fiz, perdão. Vou passar aqui por baixo da base, pra depois sair aqui no meu último ponto baixíssimo, bem no meio. Laço e trago aqui pra trás. Dessa forma, eu vou fazer aqui meu último pontinho, né? E é um pontinho falso, tá vendo? Então, vai ficar o fechamento bem invisível, tá? Agora, eu vou começar a fazer aqui os meus pontos, tá certo? Qual que vai ser a sequência que eu vou levar aqui na minha base toda? A sequência vai ser de um ponto sozinho e um aumento. Só nessa parte aqui do meio que eu vou mostrar pra vocês que vai mudar um pouquinho, tá? Então, a gente vai fazer essa modificação aqui e aqui, ok? Meu fio do rolo tá pra cá, eu vou vir um pontinho da frente, ó, passando bem no meio. Laço esse meu fio, trago aqui pra cima, faço uma correntinha que vai fazer a vez do meu ponto baixo. E no mesmo lugar, eu faço mais um ponto. Fazendo aqui já o meu primeiro aumento. Venho no próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. Ó, já cheguei no topo que eu precisava, ok? Aqui que seria a sequência, continuar com um ponto sozinho e um aumento. Só que aqui, nesse segundo que seria um ponto sozinho, eu também vou fazer um aumento e vou continuar com a sequência padrão. Ó. Então, fiz aqui um aumento e aqui também já seria um aumento. Então, vai ficar 3 aumentos, um seguido do outro, tá? E é bem aqui no topo da curva, tá? Então, ó, um aumento seguido do outro. A única coisa que a gente fez foi aumentar um ponto aqui, ó. Porque aqui seria um ponto sozinho, eu só coloquei mais um e mantive esse aumento aqui, tá bom? E aqui eu sigo com a sequência de um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho e um aumento, tá? Eu vou fazer essa sequência até chegar ali na outra curva e mostrar pra vocês mais uma vez aqui essa modificaçãozinha. Cheguei aqui novamente no topo, gente, da minha segunda curvinha. E como falei pra vocês, a gente vai fazer 3 aumentos seguidos. Então, fiz o meu primeiro. Vou fazer aqui o meu segundo. E aqui o meu terceiro, né? Do mesmo jeito que eu fiz desse lado de cá, ok? E agora eu vou continuar com a mesma sequência de um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho e um aumento, tá? Deixando bem soltinho pra ficar bem bonito. Ó, e reparem pra vocês verem que se eu colocar a minha base aqui na minha mesa, ela tá bem certinha, tá? Então, é a quantidade de pontos ideal pra minha base aí. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado pra não trabalhar nem ponto a mais e nem ponto a menos aqui, ok? Caso você veja que os pontos estão muito distantes aqui, você vai precisar fazer mais aumentos na sua base, dependendo do fio que você está utilizando
ou da sua tensão de ponto, tá bom? Então, eu vou seguir aqui, fazendo essa mesma sequência. Quando eu chegar aqui nesse espacinho que eu vou fazer o meu último ponto sozinho, eu venho mostrar pra vocês. Então, cheguei aqui na minha última perfuração, tá? E eu preciso fazer aqui meu último ponto, só que a gente já vai fechar a nossa carreira. Então, vou entrar aqui nesse buraquinho, vou começar o meu ponto com o fio do rolo, laço, trago aqui pra cima, e agora eu vou finalizar com esse fiozinho que a gente deixou sobrando, tá? Então, a gente só vai trocar de fio. Laço e fecha aqui, ó. Então, a gente vai manter um ponto baixo. Ajusta aqui puxando o fio do rolo e agora puxo toda essa pontinha aqui pra fora, tá? Ó, pra vocês verem. E agora, vamos pro fechamento. Vou vir aqui nessas duas alcinhas de cima, ó, com a agulha de trás pra frente. Laço esse meu fio e trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, agora eu vou virar o meu trabalho, porque eu preciso mostrar pra vocês aonde a gente vai entrar. No ponto baixíssimo, eu só passei aqui pelo meio dessa alcinha. Aqui eu preciso passar primeiro por baixo desse nozinho aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que todos os pontos baixos têm esses nozinhos? Então, eu passo aqui por baixo primeiro, pra depois eu passar aqui pelo meio. Laço esse meu fio e trago aqui pra trás, ó. E aqui tá feito o arremate, tá bom? E na minha base eu fiquei com um total de 62 pontos, tá bom? Lembrando que precisamos de números pares de pontos para dar certo a nossa trama. Então, agora vamos começar a subida, tá? Uma subida que não é difícil, gente, é bem tranquilinho. A única coisa é que a gente só precisa de 2 carreiras para montar aí o nosso ponto favo, ok? Então, agora vamos fazer aqui a primeira carreira de ponto baixo. A gente vai precisar de 2 carreiras para formar o ponto favo, tá? Então, eu já preciso iniciar com 2 carreiras de ponto baixo para dar certo, tá bom? Então, ó, aonde eu vou fazer esses pontos baixos? Eu vou deixar essa alcinha aqui da frente, vir nessa alcinha aqui de trás e pegar esse nozinho aqui, ó. Aquele mesmo que a gente usou para fazer o fechamento. Laço esse meu fio, trago aqui pra cima, faço uma correntinha pra fazer a vez do ponto baixo. Venho no próximo, pegando as 2 alcinhas e faço mais um ponto baixo, ó. Agora é só ponto sobre ponto. Passo por baixo dessas 2 alcinhas, laço um ponto baixo. Passo por baixo das 2 alcinhas, laço mais um ponto baixo. Então, essa alcinha aqui da frente vai ficar livre para dar um detalhe, tá bom? Vou dar toda a volta fazendo essa mesma sequência de ponto sobre ponto. Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar para vocês o fechamento. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui fazendo a carreira de ponto baixo e mantivemos a mesma quantidade de pontos, tá? A partir de agora, a gente sempre vai ter a mesma quantidade de pontos do início até o fim da nossa bolsa, ok? E agora, vamos pro fechamento, que vai ser fechamento de ponto baixo centrado. Soltei aqui a minha laçada, vou vir aqui nessas 2 alcinhas de cima, com a agulha de trás pra frente, laço, trago aqui pra trás, tá? E agora eu vou vir no primeiro pontinho que eu fiz, ó. Entro aqui dentro, ponto baixo centrado, tá? Uma perninha pra cada lado aqui, ó. Tem que ser uma perninha pra cada lado, ó. Tem uma aqui e outra aqui. Coloco a laçada na agulha e ajusto. Essa pontinha aqui a gente já vai poder arrematar, tá bom? Laço esse meu fio, trago aqui pra frente, trouxe aqui pra cima, laço e fecho uma correntinha que vai fazer a vez do meu ponto baixo, tá? E aqui eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo centrado, pra depois a gente iniciar a nossa sequência, que eu falei pra vocês que vai ser de 2 carreiras pra gente montar o nosso ponto favo, tá? Então, depois daqui eu mostro pra vocês tudo certinho. Então, pessoal, dei toda a volta aqui, tá? E agora vamos pro nosso fechamento, ok? Quando a gente for fazer essas 2 carreiras que eu falei pra vocês, a gente vai utilizar 2 fechamentos. O primeiro vai ser o de ponto baixo centrado normal, e depois vai ser o ponto baixo centrado, só que a gente vai ter que caminhar um pouquinho com ele, depois eu mostro pra vocês, tá? Então, basicamente, é o fechamento de ponto baixo centrado. Solta aqui a minha laçada, vem aqui nessas 2 alcinhas de cima, ó. Agulha de trás pra frente, laço, trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, eu vou vir aqui
no centro do primeiro pontinho que a gente fez, tá? Aqui também, meus amores, é muito importante vocês não deixarem esse ponto, principalmente esses que a gente vai fazer a partir de agora, muito apertado, tá? Pra não dificultar aqui. Então, trouxe aqui pra cima, faço um ponto baixo, ok? Trabalhei aqui nesse primeiro ponto, agora eu preciso trabalhar no próximo, mas eu não vou vir nesse ponto, eu vou vir no ponto aqui dessa última carreirinha, tá? Então, vou vir embaixo dele, ó, também no ponto baixo centrado, bem no centro desse primeiro ponto da carreira de baixo, ó, uma perninha pra cada lado. Laço esse meu fio e vou trazer aqui pra cima, ó, tá? Dou uma altura bacana pra ficar mais ou menos da altura desse ponto aqui, ó, agulha sempre retinha e eu fecho. Fiz o ponto alongado, venho no próximo aqui e faço um ponto baixo centrado normal. Fiz o ponto baixo centrado normal, agora venho aqui embaixo de novo, ó. Na primeira carreira, trago aqui pra cima, dou uma altura legal, agulha sempre retinha e fecho. No próximo, um ponto baixo centrado, tá? No próximo, um ponto baixo alongado, ó. Então, a gente vem no primeiro ponto aqui, traz aqui pra cima. Importante que esse fio fique bem retinho, tá? Pra ficar bem bonito o nosso ponto favo, ok? E essa vai ser a sequência dessa primeira carreira, tá? Um ponto baixo centrado, um ponto baixo alongado, ó. Dessa forma aqui. E eu vou seguir por toda a minha carreira desse mesmo jeito. Então, pessoal, dei toda a volta aqui, tá? E só ficou o meu último pontinho alongado pra fazer, ó. Bem certinho, como eu falei pra vocês, por isso que a gente precisa de pontos de números pares. Então, venho aqui no meu último ponto, nessa carreira aqui de baixo, lastro aqui pra cima e faço o meu pontinho alongado, certo? Agora, vou soltar aqui a minha laçada e vir nesse primeiro ponto aqui, ó, com a agulha de trás pra frente. Laço e trago aqui pra trás, tá? Agora, meus amores, vai começar a parte que eu falei pra vocês que a gente vai caminhar pra trás. Por quê? Porque pro nosso ponto favo ficar certo, eu preciso juntar a perninha desse ponto com a perninha desse ponto. Então, eu tenho que pegar essas duas perninhas pra trabalhar aqui. Só que eu também tenho que intercalar com pontos baixos centrados, ok? Então, quando eu chegar nessa parte onde tem um ponto baixo alongado, eu tenho que vir no centro desse ponto baixo alongado, perdão. Tá? Então, vou vir aqui nesse centro, ó, do último ponto que eu fiz da carreira. Coloco a laçadinha na agulha e ajusto, ó. Ajusto, laço, trago aqui pra frente, fazendo o meu primeiro ponto baixo centrado aqui dessa carreirinha, tá? Então, por isso que eu falei pra vocês, pra gente deixar bem aqui nesse cantinho, ok? Vai ser em uma dessas carreiras que a gente vai fazer dessa forma. Quando a gente for fazer esse ponto alongadinho, a gente faz ponto baixo, fechamento de ponto baixo centrado normal. Mas quando a gente vai fazer essa junção aqui dessas alcinhas, eu tenho que voltar um ponto atrás, tá? Agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar a perninha de fora desse ponto alongado e a perninha desse ponto aqui, ó. Peguei aqui, vou laçar esse meu fio, trazer aqui pra cima e fazer um ponto baixo, que vai ficar tipo um ponto baixo, um ponto espiga, tá? E agora eu preciso trabalhar aqui nesse ponto baixo alongado, porque eu fiz esse pontinho aqui do meio, tá vendo que tem o ponto baixo alongado, ponto baixo alongado. Então, eu fiz esse ponto aqui do meio e eu preciso trabalhar de novo dentro do ponto baixo alongado, né? Porque eu só peguei a perninha de fora, ó. Então, agora, novamente, eu vou pegar a perninha desse ponto e a perninha do próximo ponto, tá? Ó, venho aqui nessa outra, laço, trago aqui pra cima, dou uma altura bacana, agulha sempre retinha e fecho. Depois, eu venho aqui dentro do ponto baixo alongado e faço um ponto baixo centrado. Ó, pra vocês verem como já vai formando os Vzinhos aqui.
pego esse ponto dessa perninha que ficou sobrando, venho aqui na próxima, laço, trago aqui pra cima, dou uma altura legal, um ponto baixo. E dentro do ponto baixo alongado, um ponto baixo centrado, tá? De novo, sobrou essa perninha aqui, pego ela, venho na próxima aqui do próximo ponto, laço, trago aqui pra cima, um ponto baixo aqui. E aonde tá o ponto baixo alongado, um ponto baixo centrado, tá? Então, essa é a sequência, tá? Essa primeira carreira, ela não tá tão alta quanto as próximas vão ficar, tá bom? Mas essa são só, né, as duas primeiras que estão formando o Vzinho. Depois vai ficando mais fácil. Então, eu vou fazer esse processo aqui, meus amores, por toda a volta, ok? Aí, chegando ali no final, eu venho mostrar pra vocês mais uma vez o fechamento do ponto baixo centrado. Já dei toda a volta aqui, meus amores, com a mesma sequência. E aqui só ficou o nosso último grupinho, tá? Fiz aqui o ponto baixo centrado, tenho que juntar essas duas alcinhas, ó. Entro aqui por baixo delas, as duas últimas. Laço esse meu fio, trago aqui pra cima, dou uma altura bacana e fecho, tá? Aqui eu já trabalhei o primeiro ponto, lembra? Que é desse daqui, dessa alcinha, tá? Então, aqui já tá trabalhado, então agora eu só preciso fechar essa carreirinha. Solta a minha laçada, vem nessas duas alcinhas de cima, a agulha de trás pra frente, ó. Agora, eu vou laçar essa alcinha e trazer aqui pra trás. E vou vir no primeiro ponto que eu fiz, que foi esse daqui. Lembra que a gente fez no pontinho alongado? Então, é aqui mesmo que eu tenho que fazer, tá? Coloco a alcinha na agulha e ajusto. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente. E agora, vai ser a sequência que a gente vai levar em todas as nossas carreiras, tá bom? Então, aqui, da mesma forma que a gente fez aqui nessa primeira carreirinha, a gente vai fazer um ponto baixo e um ponto baixo alongado. A diferença é que aqui o ponto baixo alongado, eu vou fazer embaixo daquele ponto que a gente pegou as duas alcinhas, tá? Nessa carreira em específico, pelas alcinhas ficarem um pouquinho mais curtas, pode ser que vocês tenham um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque aqui, ó, lembra que a gente pulou a primeira carreira e veio na segunda? Então, aqui eu tenho a primeira carreira de ponto baixo, a segunda, e aqui embaixo dessa eu tenho mais uma, ó. Tá vendo que eu tenho esse pontinho aqui, esse terceiro pontinho dessa terceira carreira? Então, eu vou ter que entrar no centro desse pontinho. Nessa daqui tá aparecendo bem, ó. Essa aqui também, mas pode ser que algumas carreiras não apareçam tão bem esse pontinho. E eu preciso entrar embaixo desse terceiro pontinho, tá? Bem nesse pontinho que tá aqui embaixo dele, tá certo? Então, ó, o ponto baixo alongado, como falei pra vocês, eu venho embaixo desse ponto aqui, ó. Então, eu entro aqui, ó, uma perninha pra cada lado. Laço, trago aqui pra cima, dou uma altura legal e fecho. Ó, então, ela já vai ficar mais alto que essa primeira, tá vendo? Que até as perninhas dela são mais altas do que essa. E aqui também é bem importante de pegar bem no ponto baixo centrado, porque se ficar torto, essas alcinhas também vão ficar tortas, tá? Então, fiz o ponto baixo alongado, nesse aqui do meio eu faço um ponto baixo centrado. Venho embaixo desse, ó, e pego o pontinho que eu falei pra vocês. Laço, trago aqui pra cima, dou uma altura bacana, uma agulha sempre reta. Um ponto baixo alongado, próximo, um ponto baixo centrado. Venho embaixo desse ponto de novo. Laço, trago aqui pra cima. Um ponto baixo alongado. No próximo, um ponto baixo centrado. No próximo, um ponto baixo alongado. No próximo, um ponto baixo centrado, tá? Então, aqui, a única diferença é que aonde a gente vai fazer o nosso ponto baixo
alongado, vai ser bem no pezinho aqui de onde a gente fez a nossa união, tá bom? Ó, então vai ficando assim, tá? Vou dar toda a volta e já venho mostrar pra vocês mais uma vez aquele fechamento que eu falei pra vocês. Dei toda a volta aqui, fazendo a mesma sequência, e agora só ficou o último ponto alongado pra mim fazer, tá? Lembrando que eu tenho que vir bem aqui embaixo e tem que ser ponto baixo centrado, ó, uma perninha pra cá e uma perninha pra cá. Laço esse meu fio, dou uma altura bem legal e fecho aqui, tá? Ó, e vai ficando desse jeito. Não, o meu tá ficando meio torto pro lado. É só você dar uma ajeitadinha assim, ó, puxando pro lugarzinho que ele vem se moldando, tá bom? Pra ficar bem certinho, bem retinho. E agora vamos pro fechamento de novo. Solto aqui a minha laçada. Vou vir aqui nessa agulha de trás pra frente. E como eu falei pra vocês, agora que a gente vai juntar as perninhas, eu tenho que vir sempre em cima do ponto baixo alongado, tá? Eu tô mostrando pra vocês pra caminhar pra cá, porque eu já estou com o meu pontinho aqui, então vai ficar bem certinho, tá bom? Porque como a gente vai fazer só uma carreira dessa, pegando na alcinha de trás, né, caminhando pra frente, não vai invadir aqui, mas eu vou mostrar pra vocês um jeito caso aconteça, tá bom? Então, ó, solto a minha laçada, trago aqui pra trás, e eu vou vir bem no centro desse ponto baixo alongado aqui, fazendo um ponto baixo, ó. Coloco a alcinha na agulha, ajusto, laço esse meu fio, opa, trago aqui pra frente. E aqui a sequência continua sendo a mesma dessa de baixo, ó. Pego uma alcinha dessa, laço, trago aqui pra cima, um ponto baixo, tá? E depois, quando a gente for fazer o outro ponto, tem que ser embaixo desse, bem aqui, ó. Tá vendo? Bem embaixo desse pontinho, ponto baixo centrado. Juntei as perninhas, tem que vir aqui no ponto baixo alongado e fazer um ponto baixo centrado. Agora, a gente vai juntar as perninhas de novo, lastrar aqui pra cima, um ponto baixo, e depois no ponto baixo alongado, tá? A gente não pode esquecer de fazer esse ponto aqui entre as duas junções, tá? A mesma sequência aqui de baixo, ok? E depois a gente só vai repetindo carreira. Agora, caso você chegue aqui em cima e o seu fechamento já tá aqui quase invadindo essa parte da frente, você pode fazer o inverso. Em vez de você caminhar, trazer essa alcinha e vir aqui pra trás, o que você pode fazer? Você pode trazer a sua alcinha para fazer o primeiro ponto em cima desse primeiro ponto alongado, tá? Não do último. Aí, como que você vai fazer? Em vez de você vir nessas duas alcinhas aqui de cima, você vai vir nessa segunda, ó. Você vai vir nessa segunda, laçar o fio, trazer aqui pra trás. Toma cuidado pra não puxar muito aqui, ó, porque a gente também tem que deixar aqui o lugar desse pontinho. Entra aqui no ponto baixo, alongado, coloca a alcinha na agulha, dou uma ajustadinha e trago esse meu pontinho aqui pra cima. Trago a alcinha aqui pra cima, laço e fecho. E continuo com a mesma sequência, ó, junto as perninhas com um ponto baixo e depois no ponto baixo alongado faço um ponto baixo centrado. Junto aqui as duas perninhas com um ponto baixo. E depois, aonde é o ponto baixo, faço um ponto baixo centrado, tá? No ponto baixo alongado aqui, tá? Depois, é só vocês não esquecerem aqui, ó. A gente nem vai usar essa parte aqui, ó. Porque aqui, o último ponto, vai ser o ponto unindo essas duas alcinhas, tá vendo? E aqui, de toda forma, a gente não usa alcinha, a gente só usa o ponto baixo centrado e vai dar bem certinho, tá? Então, isso aqui é uma saída pra vocês, pra não precisar cortar o fio para colocar em outro local, tá bom? Então, agora a sequência vai ser essa mesmo, meus amores. Lembrando que só quando a gente vai precisar juntar as alcinhas que eu tenho que fazer esse fechamento ou indo pra frente ou indo pra trás. Quando for pra fazer o ponto baixo alongado, é só vir no ponto baixo centrado, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo ou voltar aí o vídeo um pouquinho, porque é a mesma sequência, ok? Vou continuar aqui meu trabalho e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, subi aqui as minhas carreiras, tá? Olha pra vocês verem. Ficou bem altinha. Eu vou contar aqui, meus amores,
Eu já vou pedir pra vocês não repararem no vizinho, porque falta de um, tem 2 vizinhos que estão em reforma, tá? Então, se eu for esperar eles terminarem aí, vocês vão acabar ficando sem aula, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou contar, meus amores, a parte dos vizinhos, tá? A gente conta como se fosse um V aqui, tá vendo? Então, eu vou contar quantos que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 vizinhos, ok? Então, ficou bem altinho. A gente vai fazer mais algumas carreiras de ponto baixo, tá? Deixa eu aproveitar aqui e tirar as medidas. Eu fiquei aqui com um total de 19 centímetros por enquanto, tá bom? Então, vamos lá aqui, meus amores. Pra gente dar uma ajeitadinha, tá certo? E agora, eu já tenho que fazer a minha divisão, porque aqui a gente já vai fazer a divisão tanto do zíper, né? Porque a gente tem que deixar tudo bem retinho, tudo certinho, quanto da alça, tá certo? Só que a gente aplica primeiro a alça, depois a gente aplica o zíper, porque já vou unir com ponto baixo, tá bom? Essa próxima carreira de ponto baixo eu já vou fazer a união da alça. Então, vou pegar aqui alguns marcadores, tá certo? Como que eu faço aqui pra dividir, gente? Uma maneira bem fácil. O que que você vai fazer? Você vai pegar a sua bolsa, colocar ela numa mesa plana, ó, tá vendo? Eu coloco aqui no lugar retinho, deixa eu tirar os outros acessórios. E aperto, porque dessa forma eu já vou dividir essa bolsa no meio, ó. Então, ela já vai ficar com a divisão certinha. E eu vou marcar esse pontinho que tá deitadinho aqui, ó. Tem um ponto reto pra cá e tenho esse que tá deitadinho, tá? Ó, e eu vou marcar ele aqui. Por enquanto, eu vou marcar aqui em cima. Daqui a pouco, acho que eu já vou até marcar aqui em cima e eu posso colocar um outro marcador nessa parte de baixo, porque a gente vai subir algumas carreiras depois, só que a gente tem que usar mais ou menos aqui esse ponto como o ponto central pra gente colocar o zíper, tá? Essa marcação é pra gente achar o meio, então, como eu falei, a gente vai usar pra fazer as duas partes, tá certo? Ó, então, aqui, essa outra parte, ela ficou mais ou menos assim, ó. Ela não ficou tão centralizada, tá vendo que ela tá entre um ponto e outro aqui? Então, vou marcar esse aqui, ó, ajeitando melhor. O ponto que ficou mais deitadinho foi esse daqui. Então, eu marco aqui. E vou colocar um no pontinho de fora, tá? Porque depois, como a gente vai subir os pontos baixos, eu preciso subir aqui, ok? Certo? Agora, o que que eu vou fazer aqui, meus amores? Aqui, meus amores, contando, se vocês olharem, ó, tirando aonde tá marcado, eu fiquei com 15 vezinhos desse lado de cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Eu conto esses daqui, ó. E aqui na parte de trás, a mesma coisa, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá vendo? Então, a gente também pode se basear por eles, tá? Daqui a pouco eu vou fazer o fechamento e já subir a nossa bolsa. Então, eu vou posicionar a minha alça aqui, ó. Vocês podem usar os vizinhos. Para começar, a gente tem que calcular a distância que eu vou deixar aqui entre uma alça e outra, tá certo? Eu não vou deixar muito distante e nem muito próximo. Vai ser mais ou menos um meio termo aqui. Digamos aqui, ó. A gente vai contar aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui. A gente pode se basear pelos pontos baixos aqui em cima, tá vendo que a gente tem 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tudo juntinho? A gente vai usar 2 pontos pra fazer a união, tá? Então, eu vou deixar 1, 2, 3, 4 grupinhos pra cá. Não, vou deixar 5. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos entre as alças, ok? E aqui, eu preciso deixar a mesma distância daqui pra cá, como daqui pra cá, tá? Então, ó, só baseando, tá ficando mais ou menos aqui a primeira alça. Nesses 2 pontos. Lembrando que vocês podem fazer aí essa divisão da forma que vocês acharem melhor, tá? Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos aqui. E vai ficar esses 2 aqui, ó. Só que, como eu falei pra vocês, eu tenho que contar quantos pontos que ficamos entre os marcadores, ó. Entre esses marcadores aqui, ó. Então, depois do marcador, até a alça ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui,
o marcador tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No fim, deu bem certinho, tá? Só que a regrinha é só a gente deixar a mesma distância. O que vocês podem fazer? Vocês podem primeiro calcular essa parte de cá, tá? Eu quero deixar com 10. Você calcula 10, marca, calcula 10 pra cá e marca. E aqui a gente tem que deixar a mesma quantidade de pontos. Agora, eu tenho que virar o meu trabalho e fazer a mesma marcação para esse lado de cá. Por que você marcou 2 pontos aqui? Porque a gente vai utilizar 2 pontos baixos para unir a alça, tá certo? Então, ó, eu vou virar aqui, tá? Deixo aqui bem retinho. Aqui na marcação, tá dando mais ou menos aqui, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha que legal, gente, tá dando certinho, tá? Mas pode ser que no seu caso não dê tão certinho e você precisa fazer aquele cálculo que eu falei pra vocês. O meu aqui deu bem certinho, porque eu dividi bem bonitinho no meio, tá? Então, por isso que eu sempre divido primeiramente no meio pra mim ter um norte aí, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono eu marco aqui, ó. Tá? E aqui, vamos ver, ó, tá dando também mais ou menos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Certinho, gente, exato. Nossa, mãe do céu, se eu precisasse que desse tão certinho assim, não teria dado, tá? Ok? E aqui, na parte central, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui, acho que ficou com um pouquinho a mais de pontos, tá vendo? Vamos até contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, no fim ficou bem certinho também, ó. 10 aqui nessa parte e 10 aqui, ó. A única coisa aqui, meus amores, que ficou foi o quê? Lá do outro lado, ficou bem certinho os 2 pontinhos, tá vendo, ó? Marquei 2 aqui em cima, 2 aqui. Aqui desse lado, a única coisa é que pegou um pontinho desse lado de cá, tá vendo? Não ficou bem certinho os grupinhos, mas não tem problema. Principalmente porque essa aqui é a parte de trás, então não vai dar pra ver tanto, tá? Mas também, caso você não se preocupe com isso, não tem problema, tá? Eu só acho que visualmente vai ficar mais bonito. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Também ficou 10 pontos na parte central, ok? Então, agora vamos para nossa próxima carreira de pontos baixos e já fazer a união da nossa alça, tá certo? Então, ó. Já fiz todos os meus pontos aqui, né? Como vocês já sabem, finalizamos aqui com a união. A gente já tinha feito o ponto baixo aqui. Venho com a agulha de trás pra frente, ó. Vou com a agulha de trás pra frente. E nessa carreira, pra ficar muito firme essa minha alça, vou fazer ponto baixo centrado, tá? Então, trago aqui pra trás, vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho que eu fiz, ó, ponto baixo centrado, coloco a alcinha na agulha e ajusto. Outra coisa aqui também, meus amores, estão vendo aqui que tem uma emendinha? Eu abri o segundo rolo para fazer essas 2 últimas carreirinhas, tá? Então, não vamos usar nenhum rolo e meio de fio. Caso você tenha um restinho aí de fio, já vai dar certo. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente. Então, aqui a gente vai trabalhar um ponto para cada pontinho de base, ó. Levantei aqui, laço um ponto baixo. Vou vir nesse aqui também, tá? Ele não vai ficar tão centradinho, né? Mas, visualmente, ele tem que ficar centrado. Laço um ponto baixo. Venho no próximo, laço um ponto baixo. Aqui nesse, tá? Que ele fica um pouquinho tortinho, ó. Tá vendo que ele não tem 2 perninhas? Por quê? Porque a gente faz uma laçada, tá? Só que visualmente ele tem que ficar nessa parte centrada. Laço um ponto baixo. Aqui o último, entra aqui, laço um ponto baixo. Cheguei no meu marcador, agora eu vou iniciar a união. Como falei pra vocês, vamos fazer 2 pontos dentro da alça, tá? Ó. Posiciono aqui a minha alça, tá? Ela vai ficar dessa forma, só que eu vou deixar a alça assim pra fazer a união, ó. Coloco aqui a minha alça, entro dentro do primeiro ponto, que eu sei que são 2. Entrei aqui dentro,
laço, faço um ponto baixo. Vou vir no próximo, ó, ponto baixo centrado, laço, mais um ponto baixo, ó. Então, vai ficar dessa forma, tá? Caso você queira fazer a união em mais um ponto, você pode fazer, tá? Pra ficar mais firme ainda. Então, no caso, a gente sempre vai pegar os pontos de fora aqui, ó. A gente não vai pegar na parte de dentro. Então, se você for fazer 3 pontos, pula um pro lado de fora, tá vendo? E vai ser o mesmo caso aqui, ó. Eu vou fazer 3 pontos, que eu acho que vai ficar melhor. E daí não vai mudar na separação, vai continuar a mesma separação. Só que dessa forma, ele vai ficar mais firme, ok? Então, aqui eu já iniciei a primeira união da primeira alça, tá? Vou caminhar agora, ó, com pontos baixos, ó. Fiz aqui a união nesses 3 pontos, e eu venho caminhando com ponto sobre ponto, até chegar ali no meu outro marcador, tá? Aqui eu já vou tirar esse marcador da parte de cima, né, conforme eu for fazendo os pontos, só que eu tenho que manter esse daqui pra gente saber que é um meio, tá bom? E aqui desse lado de cá, a mesma coisa. Também vou fazer a união com 3 pontos, então, vocês podem pular aqui pro lado de fora. Ou, se vocês preferirem, vocês podem pular do lado de dentro, mas a regra tem que ser a mesma para todos os lados, tá? Então, aqui nesse meu caso, pulei pro ponto de fora, então, em todas as partes, tem que ser o ponto de fora, tá? Não, eu quero pular pro ponto de dentro. Então, todas as regrinhas tem que ser pro ponto de dentro, tá bom? É só fazer dessa forma, tá, gente? É só uma adaptaçãozinha que dá pra ser feito e não vai mudar em nada na sua separação, tá? Então, como eu sempre falo pra vocês, eu amo o crochê porque ele é adaptável, tá? Então, não precisa você desfazer a marcação e começar tudo de novo, ok? É só vocês fazerem esse mesmo processo, tá? Então, vou fazer aqui essa parte de caminhar com ponto sobre ponto até chegarem no marcador e vou mostrar pra vocês mais uma vez essa parte, ó. Essa alça aqui eu vou unir depois aqui. Agora, depois do outro lado, eu já vou iniciar a união da próxima alça, tá certo? Cheguei aqui de novo nos meus marcadores, tá? Como eu falei pra vocês. E agora, vamos fazer aqui a união em 3 pontos, tá? Então, vou tirar todos os marcadores, porque eu sei que agora são 3 pontinhos que eu tenho que fazer aqui. Então, ó, vou vir aqui. Lembrando que a alça, ela vai ficar aqui pra cima, só que ela vai ter essa autonomia de descer. Então, eu tenho que fazer uma união assim, ó, dessa forma. Então, aqui eu entro por dentro da alça, venho no meu primeiro ponto, faço um, venho no segundo, faço 2, e agora no terceiro, aqui, ó, 3 pontos baixos fazendo a união da minha alça, tá certo? E agora, gente, a sequência vai ser a mesma, como eu falei pra vocês. Vamos caminhar aqui com os pontos. Chegando aqui no meu marcador, eu venho e faço a união da minha segunda alça, tá? Toma cuidado pra não torcer aqui, gente, e fazer assim, ó, porque vai tá errado. Tem que fazer bem bonitinho, ó, dessa forma, tá bom? Vocês vão unir essa alça. Vão continuar aqui, vão unir a segunda e eu já venho mostrar pra vocês o fechamento. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui, tá? Olha pra vocês verem, já fiz a união das 2 alças, como falei, ela fica assim, no primeiro momento, levantou, ela fica certinha, ó, bem bonita. Agora, meus amores, o que que eu vou fazer aqui? Eu tenho que fazer mais algumas carreiras de ponto baixo, pra não ficar a nossa alça muito aqui em cima e pra ter uma divisãozinha, tá? Então, aqui, ó, vou fazer, acho que umas 3 carreirinhas, vai de gosto, tá bom? Então, o fechamento é de ponto baixo centrado. Solta a laçada, vem aqui com a agulha de trás pra frente, laço, trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, venho no meu primeiro ponto. Coloco a laçada na agulha, ajusto aqui, laço esse meu fio e trago aqui pra frente. Trouxe aqui pra frente, dei uma altura, faço meu ponto, tá? E aqui, vou fazer
carreiras de pontos baixos centrados, tá bom? Ponto sobre ponto, bem tranquilinho. Vou fazer carreira de ponto baixo centrado aqui, meus amores, pra manter essa estrutura que a gente já tá tendo na nossa bolsa, tá? Então, acho que provavelmente vou fazer essa e mais uma carreira, pra depois a gente vir unir o nosso zíper, tá certo? Então, pessoal, subi aqui minhas carreiras de ponto baixo, tá? Eu tinha falado que ia subir 3 carreirinhas, né? No total, né? Contando com essa aqui da união, mas eu subi 4. Então, a primeira a gente uniu a alça e eu fiz mais 3. 1, 2, 3 e 4, tá? Porque eu não queria que a alça ficasse muito na beiradinha aqui, sabe? Eu queria que ela ficasse um pouquinho mais embaixo, ok? E agora a gente vai pra união do nosso zíper, tá certo? O que que eu vou fazer aqui, meus amores? Eu vou cortar o meu fio. Eu vou cortar aqui meu fio, meus amores, pra ficar com acabamento bem bacana, tá? Então, vou cortar aqui, ó, um pedacinho, pra gente fazer o arremate. Já vou queimar aqui essa pontinha, lembrando que sempre o lado da chama azul, ó, pra não ficar escuro, não ficar preto, na verdade, né, gente? Porque escurinho ele vai ficar um pouquinho mais escuro que o fio mesmo, tá? Então, pra gente fazer o arremate certinho. Aí, deixa eu tirar aqui as medidas pra vocês verem. Só pra vocês verem com quantos centímetros ficamos de altura aqui, tá? Ó, então no total aqui eu fiquei com quase 22 centímetros, tá? Ficou com 21 centímetros e meio, com um tamanho bem bacana, ótimo pro dia a dia, a gente vai caber bastante coisa aí, tá certo? Então vamos fazer o arremate, puxo todo esse fiozinho aqui pra fora, venho aqui com a agulha de trás pra frente, ó, nessas duas alcinhas de cima, laço e trago aqui pra trás, ó. Trouxe aqui pra trás, puxo aqui bem, viro aqui, e agora eu vou passar primeiro por dentro desse nozinho aqui, ó, igual o fechamento que a gente fez na base. Desse nozinho aqui primeiro, pra depois sair no meio das duas alcinhas, tá? Laço, trago aqui pra trás. Ó. Trouxe aqui pra trás. Vou passar aqui, gente, por baixo, vou pegar até uma agulha um pouquinho menor, vou passar aqui por baixo de algumas perninhas, pra dar só uma escondidinha nessa ponta, ó, aqui, pra gente fazer o arremate com o isqueiro. Ó. Toma cuidado só pra não desmanchar esse nozinho aqui, pra ficar bem bonitinho. Vou cortar o meu fio, só que eu não vou cortar rente, tá, gente? Porque ele dá uma encurtadinha, ó. Corto um pouquinho pra fora. Viro aqui, dou uma leve puxadinha já pra evitar isso, ó. Dou uma levantadinha e venho aqui com o meu isqueiro. Com bastante cuidado. E aperto aqui, ó. Prontinho. Já fiz o arremate aqui dessa parte, tá? Então, pessoal, já fiz aqui a queima, né, como mostrei pra vocês. Agora eu só preciso ver, gente, lembra que a gente não tirou o marcador aqui, ó? Eu só preciso dar uma olhadinha pra ver se tá retinho. Como a gente faz ponto baixo centrado, tecnicamente tem que estar o mais retinho possível. Não, o meu tá torto. É só dar uma puxadinha pra cá, ó, pra deixar bem retinho, tá vendo? Aí eu posso pegar esse marcador e passar aqui pra cima, ó. Vem na alcinha de cima do mesmo ponto que tava marcado, tá? E eu vou fazer esse mesmo processo do lado de cá, ó. Dou uma puxadinha pra dar uma olhada e vou subir aqui pra cima, tá? Ó. Na mesma linha. Ó. Agora a gente vai... Então, vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui o meu zíper, tá? E aqui, a parte da frente, né? Então, a gente tem que ver aqui o sentido do cursor. Então, a gente tem que levar em consideração que a nossa bolsa, a gente sempre anda com ela pra frente. Então, qual que vai ser a forma mais fácil de puxar aqui, ó? Daqui pra cá, tá? Mas você pode pôr aí conforme você achar essencial. Então, subi os marcadores aqui pra cima e eles vão me guiar aqui, tá? Então, ó, essa parte do meio, então, eu tenho que deixar essa partinha mais ou menos aqui assim, tá vendo? E esse lado de cá, a mesma coisa, ó. Do mesmo jeitinho, tá?
Outra coisa também muito importante aqui, como o nosso zíper, essa parte, ela não pega em todo o comprimento, eu preciso deixar ele posicionado certinho com a mesma distância de pontos, tá? Então, ó, aqui eu tenho o meu marcador, vou deixar 1, 2 e 3 desse lado, e eu vou ver se aqui também dá, ó. 1, 2 e 3. Sim, então a gente vai ficar com 3 pontos depois do marcador sem unir, desse lado de cá, e 3 pontos desse lado de cá. Vou ver aqui também a mesma coisa, ó. Então, aqui vai dar um pouquinho menos, mas a gente ajeita aqui, tá? Então, eu dobro ele aqui, dobro bem certinho e posiciono aqui o meu zíper. Vou usar aqui algumas agulhas, gente, pra me ajudar a posicionar esse zíper, tá? Então, como eu falei pra vocês, aqui ficou mais ou menos 1, 2 e 3. Ó, aí chega o zíper aqui. E eu vou passar aqui, ó, entre o meu ponto e o buraquinho, tá? E aqui também, ó, 1, 2 e 3. E aqui chega no sintético. Tecnicamente, não vai ser 3 pontos, né, gente? Porque o buraquinho, ele tá pra cá, tá? Mas depois eu explico pra vocês melhor aqui essa parte. Então, 1, 2, 3. Aqui nesse quarto, eu passo aqui nesse buraquinho, tá? Ó. É só uma forma de manter esse zíper no lugar, tá certo? Inclusive, eu ensinei essa parte pra vocês em uma aula passada, né? E vocês gostaram bastante, tá? E desse lado de cá, a mesma coisa. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que deixar mais ou menos a mesma distância, ó. 1, 2, 3. Aqui tá mais ou menos o quarto, ó, no meu sintético. Então, aqui eu venho aonde tá a perfuração e coloco o marcador, ó. Eu já vou abrir meu zíper, porque eu só fiz isso daqui pra não ficar torto, tá? Ó, então, eu vou abrir aqui e colocar aqui, ó. Coloquei aqui. Aqui eu vou pegar uma agulha maior pra posicionar. E aqui desse lado de cá, a mesma coisa, tá? A gente tem que deixar bem certinho aqui. Ó. 1, 2, 3. No quarto, a gente coloca a agulha, tá? Então, tá mais ou menos assim, ó, pra vocês verem. Então, vai ficar nessa posição o meu zíper, tá? E o que que eu tenho que fazer aqui também, gente, ó. Aqui não tá tanto, porque tá... Mas, ó, pra vocês verem aqui, tá vendo que tá um leve entortado pra cá? Eu preciso deixar esse zíper bem retinho aqui, ok? Então, eu tenho que fazer essa união ficar bem certinha essa parte aqui. Então, eu já vou começar aqui por esse canto, tá certo? E aqui a gente consegue ir posicionando, tá? E lembrando que o marcador vai ficar bem em cima aqui dessa parte, ó, dos dois lados, tá bom? Ó, aqui também. 1, 2, 3, no quarto aqui. Certo? E daí agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa união. Pra começar, eu tenho que ver aonde a parte de trás e onde a parte da frente, né? A parte de trás tá sendo aqui, ó. Então, eu já vou iniciar a minha união aqui próximo, tá vendo? Porque daí o arremate vai ficar nessa parte aqui de trás, tá? Então, vou pegar aqui a minha agulha e o meu fio. Vamos lá, pessoal, ó. O zíper tá aqui, ele vai ficar bem retinho na bolsa, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que deixar ele bem certinho aqui pra depois fazer a divisão aqui nos cantos, tá? Tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou começar a união nesse cantinho de cá, como falei pra vocês, que é onde tá a minha emendinha, tá? E eu vou começar bem próximo aqui do zíper, só que nessa parte aonde tem a abertura, aonde tá o nosso meio aqui, ok? Como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar as duas alcinhas pra gente fazer essa união, tá? Então, eu vou vir aqui nas duas alcinhas.
Vou pegar aqui o meu fio, deixar uma pontinha pra gente arrematar depois. Lastrar aqui pra frente, faço um ponto baixíssimo, certo? Aqui agora venho no próximo, ela bate no sintético, mas não tem buraquinho, então eu faço um ponto baixíssimo aqui, normal, ó. E agora já cheguei aonde tem a minha agulha. Então, eu sei que aqui eu já vou fazer meu primeiro ponto baixíssimo pegando dentro do buraquinho. Como que vai ser a regra aqui para fazer os pontos baixíssimos? A gente vai fazer pontos baixíssimos em todos os pontos de crochê e também em todos os buraquinhos do sintético, tá? Então, como que eu vou fazer, ó? Vim aqui no meu próximo buraquinho, ele bateu no sintético. Ele não atravessou. Então, o que que eu faço? Eu volto no buraquinho anterior, laço e faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo, ó, atravessou no buraquinho, faço um ponto baixíssimo. Cheguei aqui, bateu no sintético, eu volto pra trás. Tá? Ó, e venho posicionando sempre o zíper aqui pra ficar bem certinho. Vim no próximo, passou no buraquinho, um ponto baixíssimo. Cheguei aqui, bateu no sintético, volto no buraquinho de trás, tá? Porque assim como eu falei pra vocês, vamos trabalhar em todos os pontos aqui da parte da frente, porque é o que vai ficar aparecendo. Vim aqui, passou no buraquinho, um ponto baixíssimo, bateu no sintético, eu volto pra trás. Olha aqui pra vocês verem que nessa parte da frente não muda, tá? E também na parte de trás. A gente só vai deixar bem bonita aqui essa costura. Vou mostrar pra vocês aqui a parte de trás, que também não muda, ó. Fica bem certinho, tá vendo? Venho no próximo, um ponto baixíssimo, bateu no sintético, volta no buraquinho anterior, tá? E, ó, cuidando aqui dessa outra parte, tá? Toma cuidado pra não movimentar. Então, por isso que a gente colocou aqui a agulha, então, sempre olhando pra ver se essa agulha tá retinha aqui, tá bom? Ó, pessoal, então eu cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz todo o ponto baixíssimo, olha que bonito que fica. E aqui já cheguei aonde tá a minha agulha. Então, eu tiro a agulha e já é o meu último buraquinho aqui, né, tecnicamente do zíper. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Se eu vir aqui pra frente, ainda tenho um ponto que bate no sintético. Tá vendo, ó? A minha agulha bateu aqui. Então, eu volto nesse buraquinho que eu acabei de trabalhar também, tá? Aí, a partir de agora, eu venho fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, ó. Se vocês quiserem manter esse marcador até ter certeza que o zíper tá correto, pode manter, tá? Porque se caso precisar desmanchar, você sabe onde tá o marcador, ok? Ó, cheguei aqui do outro lado. Então, agora eu já posso começar a união, tá? Só vou trocar aqui essa agulha pra ficar mais certinho, ó. Então, meu zíper também tá aqui posicionado. E eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz, tá? Faço aqui o ponto baixíssimo, esse primeiro. E aqui já cheguei na minha agulha. E já começo aqui fazendo os pontos baixíssimos no zíper. Bateu no sintético, a gente volta no buraquinho anterior, tá? Essa mesma sequência que eu mostrei pra vocês. Só tomando cuidado com o zíper não ficar torto, tá certo? Sempre tem que ficar bem bonito aqui, ó, tá? E a gente vai fazendo dessa forma a união, ó. Como eu falei pra vocês, a parte aqui de trás fica bem certinho, ok? Vou terminar aqui de fazer essa carreira de ponto baixíssimo. Quando a gente chegar aqui, a gente tem que fazer do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, tá? Dá uma olhadinha pra ver como que tá ficando. Tem que deixar bem certinho, ó, bem bonito. Depois a gente fecha o zíper pra ver se tá tudo ok, ok? Então, vou continuar aqui a união. Chegando aqui no finalzinho, eu venho mostrar pra vocês o arremate. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui fazendo os pontos baixíssimos, ó. Fiz o meu último aqui. Já cortei o meu fio. E agora eu vou puxar todo esse fiozinho aqui pra fora pra gente fazer o arremate, tá?
Puxei tudo aqui pra fora, vou abrir o zíper, né? Porque eu até testei já pra vocês verem, ó, como fica bem bonito, bem certinho. Ó, bem legal. Caso vocês queiram, né, colocar a pontinha pra dentro, mas eu acho bonitinho assim pra fora, tá? Então, fica bem certinho. E aqui, como eu falei pra vocês, vamos fazer aqui o arremate. Que vai ser o pontinho falso, igual a gente usou na base. Vou puxar aqui o primeiro, que também tá solto, ó. Esse primeiro. Soltei a laçada aqui, tá, meus amores? Vou vir aqui com a agulha de baixo pra cima aqui, ó, nesse primeiro ponto que a gente fez. Trago aqui pra cima. E agora eu volto essa pontinha aqui pra dentro, ó. Então, eu venho aqui por baixo, passo primeiro por essa alcinha, ó. Depois, eu venho no último ponto baixíssimo, no meio dele, e puxo essa alcinha aqui pra dentro. Tá? Ó, ficando assim. Só vou dar uma soltadinha, que eu puxei demais. E eu preciso que fique bem delicadinho aqui essa parte. Aí, pra vocês verem. Bem bonitinho. Posso tirar aqui agora os meus marcadores. Dos dois lados. Tá? Olha pra vocês verem a parte interna. E aqui o arremate agora, como que eu vou fazer? Deixa eu só passar aí. O mesmo arremate, só que eu vou procurar trazer ele um pouquinho pra baixo aqui do zíper pra esconder, tá bom? Mas é do mesmo jeitinho, tá? Agora, aqui é a parte da frente, né? E eu vou colocar a minha etiqueta nessa parte aqui central, ó. Bem centralizadinha aqui, tá? Primeiro eu testo aqui a altura. Ó, pra vocês verem, ficou 3 pra cá e quase 3 pra cá, ó. Tá vendo? Ficou 3 pontinhos certinho pra cá e quase 3 aqui. Então, eu deixo bem centralizado, pra ficar bem certinho, ó. Eu gosto que fique bem centralizado, tá, gente? Pra ficar bem uniforme. Aqui, ó. 3 pontos e meio pra cá, 3 pontos e meio pra cá. Só dar uma puxadinha pra cá e tá tudo certinho, ok? Eu gosto que fique bem certinho, bem bonito. Aí, eu venho com a minha travinha e coloco aqui atrás e vou apertar com um alicate. Ó, então, vem essa travinha aqui, ó. Eu posiciono aqui nessas garrinhas e aperto com um alicatinho, tá, gente? Eu vou fazer isso aqui, conseguindo enxergar melhor, porque senão eu vou acabar me machucando, que sempre acontece. Ou eu arranco um pedaço da unha, ou belisco com o meu dedo. Então, você vai empurrar aqui e empurrar essas duas perninhas pra dentro, tá? Vou finalizar aqui os arremates e já venho pra mostrar pra vocês o resultado final. Então, pessoal, finalizada aqui a nossa bolsa Helena, tá? Ficou bem bacana, gente, bem estruturada, como vocês podem ver aqui, ok? O zíper, tudo certinho, a nossa alça ficou muito bonita. Vou até tirar as medidas pra vocês darem uma olhada aqui, ó, de altura no final. Sem contar o zíper, a gente ficou com 22 centímetros, tá? Então, ficou um tamanho bem bacana, tá? Olha aqui pra vocês verem, ficou muito bonita. E sobrou bastante fio do segundo rolo. Ainda sobrou aqui 280 gramas, tá? Então, pelo tamanho, pela funcionalidade, que é uma bolsa ótima pro dia a dia, porque cabe bastante coisa, e pela estrutura, eu considero uma bolsa até bem econômica, tá bom? Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar o tutorial com suas amigas crocheteiras, hypar esse vídeo e comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa bolsa maravilhosa, tá? E também quero agradecer mais uma vez pelo apoio de vocês, que essa semana, gente, batemos 20 mil inscritos aqui do canal, então eu tô muito feliz e eu espero muito que vocês também estejam gostando dos tutoriais. Tá bom? Beijo, meus amores, até a próxima aula!